Jeremias 29:11, o texto eles vão estar acompanhando aqui com a gente na tela, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse texto é um texto que eu amo, é um dos meus favoritos, e que você possa guardar ele no seu coração. Deus tem planos para todos vocês. Ele fala aqui nesse texto: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para cada um. Olha aí para a pessoa do seu lado e fala: Deus tem plano para você. É plano de te fazer prosperar. É plano de não te causar dano. É plano de te dar esperança e um futuro. Olha que promessa linda que Deus nos dá. Deus tem plano para nós. Se Deus tem plano para nós, e nós não temos que fazer planos? Quanto mais nós não temos que fazer planos, né? Nós podemos sim sonhar, podemos sim orar, podemos planejar. Talvez hoje você está aqui e você pode pensar assim: não tenho sonhos, não tenho planos, nem escrevi o meu projeto de vida para esse ano. E eu quero te encorajar, né, que mesmo diante, talvez, de dificuldades, porque talvez as dificuldades nos fazem parar de sonhar. Talvez as circunstâncias difíceis nos fazem parar de sonhar. Talvez as perdas que já tivemos, as frustrações, alvos que não alcançamos, nos fazem parar de sonhar. Talvez a comparação também nos faz parar de sonhar. Às vezes passamos a comparar, nos comparar com as pessoas, comparar com casamentos, comparar com famílias, comparar com ministérios. Isso nos faz parar de sonhar. Mas eu quero te encorajar a remover hoje os obstáculos. Os obstáculos que têm feito você parar de sonhar. Talvez as dificuldades que você tem enfrentado, que você enfrentou no ano anterior, que você possa remover esses obstáculos nessa manhã. E você possa sonhar em Deus. Você possa orar, falar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem planos ao meu respeito. Quais são esses planos? Quais são esses sonhos que o Senhor tem a meu respeito? Me revele os teus sonhos, os teus planos. Que não sejam somente os meus, mas sejam os do Senhor sobre a minha vida. Que sejam os do Senhor sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida em todas as áreas. Quais os teus sonhos, quais os teus planos? Cabe a nós buscarmos em Deus. Ele tem, isso é certo, a palavra dele diz. Mas cabe a você e eu nos relacionarmos com ele no nosso dia a dia e descobrirmos quais são esses sonhos e planos que ele tem. Então, por isso que é tão importante você escrever. É tão bom depois a gente ir lá, pegar, sempre que eu vou escrever, eu gosto de olhar o ano anterior, né? A gente tem um file lá em casa com todos os nossos planos. E quando a gente lê e a gente vê os sonhos que, né, Deus colocou no nosso coração sendo realizados, isso traz tanta esperança para o nosso coração. Essa semana mesmo, sexta-feira, né, o Lucas estava aqui compartilhando, algo que eles têm feito em família, eles têm pego o projeto de vida, e têm juntos orado, junto com os filhos dele, têm sonhado junto. Não é um sonho só meu, mas é um sonho da minha família, é um sonho da minha casa. Eu achei muito bom, porque isso é algo que nós fazemos, e a gente vê, isso traz alegria ao nosso coração. Essa semana mesmo eu já tive uma resposta de um sonho realizado. Eu falei: Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Agora imagina, se eu não tivesse colocado planos nenhum, sonhos nenhum, como que eu iria celebrar? Se eu não tiver sonhos, se eu não tiver planos, como que eu posso celebrar? Deus quer que você sonhe, amém? Por isso peça ao Espírito Santo de Deus, peça para Ele te ajudar neste processo de planejamento, etapa por etapa. Convide o Espírito Santo a sonhar, a te mostrar esses sonhos. Benjamin Franklin diz assim: planejar é preciso, e quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. Então, planeje.
Planeje, coloque os seus sonhos, coloque suas metas, escreva. Amém? Nós vamos estar falando hoje sobre o nosso futuro em Deus na vida espiritual. E eu creio, sim, que a vida espiritual, ela é a mais importante. Ela é a mais importante, porque ela vai refletir em todas as outras áreas, né? Existe a área também emocional, existe a área financeira, existe a área familiar, mas a área espiritual, ela vai refletir em todas as outras áreas na nossa vida. Então, planeje como você vai conduzir a sua vida espiritual para 2023. Porque muitas vezes a gente se acomoda, né? A gente leva uma vida meio que no piloto automático. A gente vai levando a nossa vida do jeito que andamos no ano anterior e a vida vai indo. Mas Deus quer que você planeje a sua vida espiritual no ano de 2023. Coloque metas, coloque sonhos para 2023, amém? Mateus 6,33 diz assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Precisamos colocar as nossas prioridades em ordem. As prioridades da nossa vida em ordem. Muitas vezes nós deixamos a vida espiritual como a última. Colocamos tantas outras na frente. Às vezes colocamos a material na frente, às vezes colocamos a familiar na frente. A nossa vida espiritual a gente não planeja, a gente não sonha, a gente, simplesmente vai levando ela. E é algo que eu queria que você refletisse nessa manhã, é como que você tem levado a sua vida espiritual. Queria que você parasse aí por alguns segundos, feche seus olhos, pergunte para você mesmo, como você tem levado a sua vida espiritual? Como você levou ela em 2022? E como você está iniciando esse ano a sua vida espiritual? Pense aí por alguns segundos. Talvez você está com uma vida fria espiritualmente. Talvez você não consegue buscar a Deus. Talvez você se sente como uma árvore seca, né? Sem espiritualidade, sem vontade de buscar as coisas do Senhor. E às vezes você tem vivido uma vida fria espiritualmente. Mesmo estando nos cultos, talvez espiritualmente você possa estar frio. E eu quero falar com você alguns sinais de frieza espiritual. Quero que você preste bastante atenção e você reflita se você tem tido algum sinal de frieza espiritual. Faz o que precisa fazer mecanicamente. Não tem vontade de orar ou ler a Bíblia. Não sente emoção ao louvar e adorar a Deus. Ama a Deus, mas não consegue senti-lo. Começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. Quer ter uma vida como aqueles que não servem a Deus. Começou a perder o temor, respeito a Deus e a negligenciar seu lar. Tudo que tem a ver com fé te cansa. Lamenta não sentir a presença de Deus, mas não tem forças para buscá-lo. Vive de experiências passadas, mas não vive os milagres de Deus hoje. O pecado não é mais um acidente, mas diário. Não tem fome por Deus. Eu queria que você refletisse sobre esses sinais. Se você tem tido algum desses sinais na sua vida. Agora, o que pode nos levar à frieza espiritual? Circunstâncias difíceis e adversas. Distrações provenientes das coisas da vida. Falta de tempo com Deus. Ativismo espiritual. Conflitos de relacionamentos. Frustrações pessoais. Falta de cuidado ao perder a motivação e a paixão.
pecado. Reflita como está a sua vida espiritual. A gente aqui vê que uma pessoa que está tendo uma vida fria espiritualmente, ela vai se distanciando de Deus. Ela perde a alegria de estar na sua presença, ela abre portas para o diabo, para ele entrar na sua vida. Né? Foi quarta-feira, até o Maciel estava aqui na oração, que nós estávamos sendo a oração, e ele falou sobre o muro, né, Neemias, sobre as brechas, pequenas brechas que nós vamos deixando, e elas vão sendo, daqui a pouco elas se tornam portas na nossa vida. E o diabo entra, porque ele não está aqui para brincar, né? A gente sabe disso. Então, talvez você hoje se vê distante, mesmo aqui dentro, mas frio espiritualmente. Sem vontade de buscar Deus, sem força de buscar Ele. Mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele colocou você hoje aqui, para ouvir essa palavra. E que essa palavra, ela possa, né, mudar direção na sua vida, mudar posicionamentos na sua vida. Porque se você está frio espiritualmente, pode ser em vários níveis. Você pode estar começando a se esfriar, ou você pode já estar totalmente frio. Né? O Márcio sempre diz aqui no culto que uma pessoa, ela não cai de um dia, um crente, ele não cai de um dia para o outro. Né? Ele não vai ficar incrédulo de um dia para o outro, é algo progressivo. Então, por isso que a gente precisa estar sempre vigiando o nosso coração. Né? Sempre fazendo uma análise na nossa vida. Amém? Então, quero falar com vocês hoje para passos para você viver uma vida fervorosa. Amém? Quem aqui quer uma vida fervorosa em Deus? Levante a sua mão. Se você quer, levante. Levante em fé. Em fé. E fale, Senhor, eu quero. Senhor, eu não quero levar uma vida fria. Eu quero uma vida fervorosa. Amém? Amém? Que a gente possa, em 2023, viver uma vida fervorosa em Deus. Que a gente possa experimentar mais do Senhor. Que não venha ser algo só que a gente venha aos cultos automaticamente, sem sentir a presença de Deus nas nossas casas, aonde nós estamos, mas que a gente possa sentir o Senhor e levar uma vida fervorosa. Amém? Romanos 12:11 diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Amém? Fervorosos. Fervorosos vem de ferver, ser quente. É como você vai ferver uma água para fazer um cafezinho, quem gosta de fazer o cafezinho no coador, né? Ou tomar um chá, e aquela água está fervendo. Se ela encostar em você, ela vai te queimar. Não vai queimar? Assim tem que ser, nós temos que ser fervorosos, porque quando a gente tocar na vida do nosso irmão, ele vai ser também queimado pela presença de Deus. Né? Quando o nosso irmão vir compartilhar, está difícil, não, você vai lá com uma palavra de esperança, de fé, a sua vida vai falar, porque você é uma pessoa fervorosa, amém? Essa semana também, o Paulinho disse aqui algo, na nossa reunião, que não tem como querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Queremos coisas novas fazendo as antigas. Não tem como fazer isso. Não tem. Se você quer viver uma vida fervorosa, dê passos para isso. Não espere que caia do céu. Não, não vai cair. Né? Dê passos para que isso aconteça. Amém? Harvey Ecker disse assim: se você quer mudar os frutos, primeiro precisa trocar as sementes. Quando deseja alterar o que é visível, primeiro precisa mexer no invisível. Amém? Então precisamos ser intencionais com a nossa vida espiritual. Intencionais com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser algo que a gente realmente, né, seja intencional, busque. Né, no Senhor, a não ficar frios espiritualmente. Amém? A vida, queridos, ela é feita de escolhas, não é? A gente, né, isso já virou jargão, né? A vida é feita de escolhas. Mas é feita de escolhas. Tem coisas que eu não posso fazer por você. E você não pode fazer por mim. Não é? Nós escolhemos. E essa é uma decisão diária que Deus nos deu. Ele nos deu. Ele não fez aqui robozinhos, todo mundo falando amém, sim, amém, sim.
Ele te deu a escolha, o livre-arbítrio, você pode escolher. Você pode escolher viver uma vida fervorosa, ou escolher viver uma vida fria espiritualmente. Você vai escolher. E essa decisão, depois nós vamos dar conta delas. Amém? Então, que você escolha e se empenhe neste ano a se encher do Espírito Santo. Né? A buscar do Senhor. Buscar mais de Deus. Ir na fonte que é Jesus. Amém? Ir na fonte, não viver uma vida superficial, mas viver uma vida profunda em Deus. Deus quer que a gente viva uma vida profunda. Né? Eu lembro que num dos cultos das mulheres do ano passado, eu falei sobre a profundidade. Deus, Ele quer nos levar, queridos, a uma vida profunda. A sair do raso, aquela vida muito superficial, que qualquer coisa já está desanimado, qualquer coisa está chateado, qualquer coisa, sabe? É uma vida fria, espiritual. Porque um crente que é fervoroso, ele é consistente naquilo. Ele não deixa, né, Jesus por qualquer coisa. Ele não se desanima por qualquer coisa. Então, o primeiro passo que eu quero te convidar a dar é a leitura diária da Bíblia. Gente, tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje não tem nada novo. Já vou falando para vocês, não tem nada novo. Vocês conhecem, todos vocês que vêm à igreja, todo domingo, né, vocês têm ouvido isso. Vocês têm ouvido o que eu vou falar para vocês. Não é nada novo. Mas se você colocar em prática, meu irmão, isso vai fazer uma diferença na sua vida. Se você tomar a decisão de colocar em prática, você vai sim viver uma vida fervorosa. E me conte depois. Quero que no final do ano você venha me contar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Como você começou e como você está terminando. Amém? Então, leitura diária da Bíblia. Gente, não tem como viver uma vida fervorosa sem ler a Bíblia. E uma notícia que eu tenho triste é que a gente vê muitos cristãos sem ler Bíblia. Muito crente sem ler Bíblia. Não lê a Bíblia. A leitura da Bíblia é no culto, quando é colocado os textos na tela. Não lê a Bíblia no seu dia a dia. Gente, não tem como você ser um cristão fervoroso se você não ler a palavra de Deus. Sabe, coloque como uma meta no seu coração, sabe, ler a Bíblia. Não, esse ano, escreva lá, eu vou ler. Quantos capítulos? 2 capítulos por dia? 3 capítulos por dia? 4? Coloque como meta. Lá em casa a gente tem uma meta. A Isabela tem lido a Bíblia dela, ela lê 2 do Novo, 1 do Antigo, uns Salmos. Gente, todos nós podemos ler a Bíblia. Se a gente quer crescer espiritualmente, ter uma vida fervorosa, apaixonada por Jesus, sem leitura da Bíblia, isso não vai acontecer. Deixa eu te dizer, se você não ler a Bíblia, a sua vida vai ser uma vida superficial. Não vai ter profundidade, porque a leitura da Bíblia é como um fundamento. Quando você vai construir uma casa, aqui os construtores que constroem casa, quanto maior a casa, maior o fundamento, não é? Maior o alicerce. Se você quer construir uma casa bem, grande, o alicerce tem que estar grande. Assim é a nossa vida espiritual. A gente precisa ter esse fundamento da palavra de Deus. Aí, às vezes, a gente vai aconselhar as pessoas, não lê a Bíblia, não tem leitura da Bíblia. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Não sei. Porque quando a gente passa alguma dificuldade, a gente vai para a palavra. Senhor, o que a tua palavra diz a respeito disso? Senhor, esse meu pensamento aqui, o que a tua palavra diz a respeito disso? A gente tem um fundamento. Não é somente o que a gente pensa, é o que a palavra de Deus diz, amém? Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, Jesus é o caminho. Amém? Ele é o caminho. Agora, a palavra de Deus é que vai iluminar esse caminho, até você chegar lá. É a palavra de Deus. Então, se apegue à palavra de Deus, valorize a palavra de Deus no seu coração. Sabe? Tem tantos lugares que não podem ter a palavra de Deus, que eles não leem a Bíblia porque não podem. Tem que ser escondido. A gente estava até falando lá em casa, né, Isabela, de um livro que ela estava lendo, que a jovem que se converteu, muçulmana, ela precisava ler a Bíblia dela dentro do banheiro, escondida, porque os pais não podiam ver.
O irmão não podia ver. Ninguém podia ver. Quando ela conseguiu uma Bíblia, foi através da igreja que ela ia, tudo escondido. E a gente tem um livre acesso, a gente pode aqui ler, pegar no telefone, onde a gente estiver, na fila, esperando, a gente pode estar lendo a Bíblia, a gente pode manusear a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus, irmãos. Valorize, leia ela. Salmos 19:7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer sabedoria? Vá para a palavra de Deus, que ela vai te dar. Quer sabedoria para as decisões que você precisa tomar? Vá para a palavra de Deus, que ela vai te instruir. Amém? Faça renúncias. Gente, a verdade é que a gente não gosta muito, de fazer renúncia. A gente gosta de viver uma vida bem confortável. Mas não é essa vida que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa carregar a nossa cruz, irmãos. A gente precisa renunciar a algumas coisas. A gente tem que deixar de fazer algumas coisas para ler a palavra de Deus, para buscar ao Senhor. Deixe de ver um filme. Coloque lá. Você colocou? Eu quero ler mais a Bíblia. Então, coloque lá. Ver menos filme, para poder ler a Bíblia. Vocês não gostaram, né? Menos série. Fica se enchendo de série, não, gente. Uma vez eu vi um pastor falando, eu até falei disso aqui já, que série é para fracos. Sei que você não vai gostar. Mas, sim, claro que tem momentos que a gente quer descansar e a gente pode ver uma série. Mas se você quer ser fervoroso, você vai deixar de ver a série para você ler a Bíblia. Porque a gente fala, não tenho tempo para ler a Bíblia, minha vida está tão corrida, mas para ver uma série a gente tem. Para ver um filme a gente tem. Para ver um videogame a gente tem. Assistir, brincar de videogame, não é? Para a gente ficar na rede social, a gente tem. Tem, para ficar na rede social tem tempo. Mas para ler a Bíblia não? Como que nós vamos chegar diante de Deus e falar assim, eu não tive tempo? Gente, por favor, Ainda bem que Deus é muito bondoso, porque olha, se o seu filho viesse falar para você, não tive tempo de fazer meu homework, porque eu fiquei fazendo isso, fiquei fazendo aquilo, você vai falar, por favor, prioridade, vai fazer seu homework primeiro, não é assim? E por que nós não fazemos o nosso homework? Porque ler a Bíblia também é um homework, Então, leia a Bíblia. Fala aí para o seu irmão, leia a Bíblia. Coloca como meta, leia a Bíblia esse ano. A leitura da palavra vai ser o primeiro passo que você vai dar para você acessar os mistérios de Deus. É o primeiro passo. Você quer acessar os mistérios de Deus? Vai ler a Bíblia. Ore a palavra de Deus. Você vai pegar um texto da palavra e você vai orar na sua oração. Medite na palavra de Deus. Aquele texto que lá de manhãzinha você vai ler, você vai pegar ele, vai durante o dia ficar meditando nele. Não vai ser só uma leitura, mas você vai estar meditando nele durante o dia. Você vai memorizar a palavra de Deus. Eu estava até conversando lá em casa com a Isabela, que ela falou, porque na escola dela, a escola é cristã, e ela tem que memorizar o versículo, da Bíblia. E tem que falar em classe. Aí ela estava falando, se eu falar uma palavrinha errada, trocar um porém, opor, errado, eu não vou ganhar o ponto. Aí eu falei, Bela, isso é tão importante, isso é tão importante. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu era nova, e eu ficava memorizando os versículos da Bíblia, sabe? Depois, a gente vai guardando aquela palavra no nosso coração, e a gente não esquece mais aquilo. Como é importante a gente memorizar a palavra de Deus. Então, memorize. Salmo 119, 11, o salmista diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus no nosso coração vai gerar temor, para nós não pecarmos contra Deus. Ela vai gerar temor. Se você está pecando, irmão, se o pecado não é acidente, está faltando palavra de Deus, porque ela vai gerar temor no nosso coração. E ela vai mudar o nosso caminho. A gente muda de direção. Amém? Então, não existe uma vida fervorosa sem paixão pela palavra. Amém?
Então, eu quero que você, esse ano, você se empenhe a ler a Bíblia. Que esse momento de leitura da Bíblia não seja algo automático, mas é como se fosse um encontro que você vai ter com o Senhor. Sabe, às vezes a gente quer ler a Bíblia de uma forma tão rápida. É como você ir num restaurante. Você já viu quando você vai num restaurante, você está com muita pressa, você come rapidamente e você vai embora? Você nem aproveitou a pessoa que estava com você, a companhia, você nem olhou no olho, você não pôde conversar porque você estava com muita pressa. Não aproveitou o ambiente, não contemplou, né? Eu brinco de contemplar, que a gente tem que contemplar. Às vezes você está num restaurante bonito, com uma decoração bonita, eu gosto, pelo menos. Né? Quando tem uma decoração bonita, eu aproveito todo o ambiente. Né? Eu falo que não é uma experiência, não é só o comer, mas é a experiência. Né? E às vezes nós vamos ler a Bíblia como algo automático, e a gente não aproveita a experiência. A gente não aproveita o encontro, em ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então, escute aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Segundo passo que você precisa dar. Eu vou acelerar aqui. Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Tiago 1, 22 a 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém? Não é ser somente ouvinte, mas é praticar. Praticar é o que? É obedecer, é cumprir. Né? Não é só ficar ouvindo a palavra. Você vem nos cultos, você ouve a palavra, mas você não coloca em prática? Não. Deus quer que a gente coloque em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? E não é só por um momento. Aqui a gente vê, e persevera na prática. Então, o obedecer, o praticar, não é só por um momento. Mas você desenvolve uma vida de obediência a Deus. É uma vida de obediência. Eu não obedeço só quando eu estou com vontade. Eu não obedeço só quando eu quero. Eu não obedeço só quando eu sinto. Mas é uma vida de obediência. E essa obediência, ela vai atrair o quê? Olha lá o que diz no finalzinho do versículo. Praticando-a, será feliz naquilo que fizer. A obediência vai trazer felicidade para a sua vida. Amém? Então isso, gente, faz a diferença. Não é o que você sabe sobre a palavra de Deus, mas é aquilo que você pratica da palavra de Deus. Saber, tem muita gente que sabe, né? Tem gente que sabe, mas e aí? E o quanto você coloca em prática, né, no seu dia a dia, a palavra do Senhor? Obediência é sinal de maturidade. É sinal de maturidade, é igual os nossos filhos. Eles vão crescendo, eles vão obedecendo, né? Eu lembro de uma experiência que a gente teve, que o Kleber falou, olha, eu não quero fazer, não estou com vontade de fazer o que você me pediu, mas eu só vou fazer, porque eu preciso obedecer. É sinal de maturidade. Tem momento que a gente não quer fazer, tem momento que a gente não está com vontade, mas a gente sabe que a gente precisa obedecer. Então, eu preciso dar alguns passos em direção a Deus neste ano, amém? Terceiro ponto, a gente está quase terminando. Tenha uma vida de oração. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Uma outra versão diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A gente vê que existe, queridos, uma reciprocidade. Chegai-vos a Deus, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Existe uma reciprocidade, isso é em tudo. Num relacionamento, como é que você vai ter um relacionamento, uma amizade com alguém? Se ela estiver perto de você. Se não estiver perto, você vai ficar o quê? Distante, está longe. Agora, se você está ali pertinho, conversando, ouvindo, ligando, não é? Você tá perto. E assim é com Deus, sabe? Assim é com Deus. Então, a gente vê que são passos que nós temos que dar. Esses passos aqui é você que precisa dar. Você quer ouvir Deus falar com você? Vá até Ele. Amém?
Quando nós oramos, nós mostramos a Deus a nossa dependência, que nós dependemos dEle. A gente não leva a vida do jeito que a gente quer, mas a gente depende dEle. Quando a gente vai à presença do Senhor, a gente mostra um sinal de total dependência a Deus. Amém? Então, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, né, aproveite para orar. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Aproveite. Sim, você pode estar no carro, você pode estar orando, você pode estar lavando uma louça, você pode estar orando, você pode estar trabalhando, você pode estar orando. Amém? A gente pode fazer isso, né? A gente vai, e é algo que a gente faz, vai se alimentar, a gente agradece. Vai dormir, a gente faz uma oração, não é? Essa é uma vida que a gente vive em Deus, mas eu acredito que existe mais do que isso. Existe um lugar mais íntimo, mais profundo que Deus quer nos levar. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Existe um segredo de você ir para o seu quarto, você fechar a porta e ir à presença de Deus. A gente vê aqui nesse versículo, né, um acesso à presença de Deus. Quando você ora, você vai ao seu quarto e o seu pai que está lá em secreto, ele vai ver. Ele vai ver, não está dizendo talvez ele vai ver. Não, ele vê em secreto. E ele o recompensará. É algo imediato. Você sabe que ele está ali. Você vai entendendo que a presença dele vai estar ali. Ah, eu não estou sentindo, tem vezes que a gente não sente. Nem sempre eu vou sentir. Mas eu sei que ele está ali. Eu sei que ele está ouvindo a minha oração. Eu sei que ele está ali inclinando os seus ouvidos para a minha oração. Independente do que eu sinto ou não. Ele está ali. E ele vai recompensar. Amém? Bob Surge, num livro Segredos do Lugar Secreto, ele diz assim: o sistema do mundo atual está voltado estrategicamente para reduzir ao máximo seu tempo e energia, a fim de impedi-lo de entrar no lugar secreto. Ao máximo, a gente vê que hoje a nossa luta é contra, o Márcio até disse, o entretenimento, porque ele quer que a gente, né, fique ocupado com tantas coisas e a gente não busque ao Senhor. Não é verdade? O último ponto que eu quero falar com você, o último passo, coloque a fé para te guiar. Coloque a fé para te guiar, queridos. Para você viver uma vida fervorosa, você tem que colocar a fé. Você tem que aplicar fé. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Amém? 1 Coríntios diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém? Firmes na fé, sabe, aplique fé diante das crises, das circunstâncias difíceis. O que dirige a sua vida? O que dirige? É o que as pessoas falam? São as conquistas profissionais? É o sentimento de culpa? É o sentimento de medo? É o sentimento de inferioridade? É a orfandade? O que dirige a sua vida? Temos que ser dirigidos pela nossa fé em Cristo Jesus. Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Precisamos ouvir a palavra, por isso que é tão importante você estar nas reuniões. Você está aqui, nós acreditamos fielmente que existe algo que é liberado dos céus quando nós estamos reunidos no templo. Algo liberado de Deus, querido, para você. Não é a mesma coisa quando você está em casa ouvindo uma mensagem no YouTube. Não é a mesma coisa de quando você pega, durante um trabalho, você vai lá e coloca uma mensagem para ouvir, que é muito bom. Mas não é a mesma coisa de quando nós estamos aqui reunidos. Existe uma bênção sendo liberada sobre nós. Sabe? E às vezes a gente não valoriza isso. O Caleb mostrou para a gente um documentário sobre as igrejas perseguidas na janela 10h40, né? A gente sabe que ali o evangelho é perseguido. E nos mostrando ali no Oriente Médio, aquelas pessoas, né, tendo que ir para a igreja escondido. Elas indo ali, arriscando a vida delas, porque elas podiam ser mortas, arriscando, mas com alegria, com alegria.
com entusiasmo. E às vezes nós, com a facilidade que a gente tem, a gente não vem para a igreja. Porque hoje está chovendo. Porque está sol, está muito quente. Porque eu não estou sentindo vontade. E a gente deixa. Como que vamos nos apresentar diante de Deus? Eu me pergunto, como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Com tantas desculpas que nós damos para nós mesmos. Venha às reuniões, esteja envolvido nos cultos, esteja envolvido nos life groups. Como é bom estarmos em comunhão, como é bom estarmos reunidos. Nós abençoamos e edificamos a vida uns dos outros quando nós estamos reunidos. Terça-feira, vamos continuar a nossa oração. A gente estava tendo esse período de oração, agora de oração e jejum, foi tão bom. Foi tão bom, a gente não pode parar, né? Terça-feira, então, a oração. Oração. Volte na terça-feira. Vai ficar em casa, vai ficar fazendo o quê? Vendo televisão? Não. Vem para a casa de Deus, vem orar. Amém? Então, valorize estar nas reuniões. Sabe, é como uma fogueira. Uma fogueira, se você tira um gravetinho, ele vai continuar pegando fogo? Não, ele vai. Por um momentinho ele vai. Logo ele vai se apagar. Agora, se ele estiver ali junto na fogueira, o fogo vai estar pegando mais forte, não é? Por isso que na oração a gente sempre fala, vem para cá agora, no final, né? Vem cá, irmãos, vamos todo mundo aqui ficar junto. Às vezes, né, a gente fica meio desconfiadinho, acho que o pastor vai me chamar para orar. Acho que já veio uns assim, o pastor vai me chamar para orar. Não, irmãos, não podemos andar nesse sentimento, não. Vamos ficar reunidos, vamos orar. Venha, se ajoelhe. A gente tem que praticar isso. Né? Pratique. Às vezes você fica lá trabalhando, está lá limpando casa, se ajoelhando, limpando banheiro, não, tem que limpar, né? E não consegue se ajoelhar na presença de Deus? Não, irmãos, esses dias até falei para a Isabela, não, mas eu vou orar sentada. Eu falei, não, vou orar sentada não. Pode ajoelhar. Como assim? Gente, quando a gente se ajoelha, a gente se prostra. É um sinal de rendição a Deus. A gente está se rendendo, você vai se concentrar mais, você não vai ficar olhando para o teto, ficar pensando. Não é para ficar pensando, oração é para orar. Então venha, aqui ali no meio está meio duro, põe a cadeira aqui na frente, ora aqui. Põe do lado, mas se ajoelhe, ore, coloque, né, isso no seu coração. Venha terça-feira, amém, irmãos? Os irmãos podem vir, que vão estar ministrando. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está aí, à porta. Ele está batendo. Está batendo. Ele está batendo. Ele está falando. Você tem ouvido a palavra do Senhor. Você não pode dizer, nunca ouvi isso. Não, você ouviu. Agora, os passos você que vai tomar. A decisão é sua. Amém, queridos? A palavra foi entregue. Agora, a decisão para caminhar para uma vida fervorosa, dar passos para isso, cabe a você. Cabe a você. Cabe a você dar esses passos, um por um. Que você comece 2023 dando passos em direção a Deus, amém? Fique em pé, para a gente estar orando nesse momento. E quando eu estava preparando essa mensagem, estava gerando um temor no meu coração, porque eu também falei, Senhor, eu preciso dar mais passos. Eu preciso ser mais ousada em Deus. Senhor, eu não posso ficar no comodismo. A minha oração foi, Senhor, não me deixa se acomodar, não me deixa ficar acomodada, não me deixa ficar distraída, olhando para a vida estar passando, as coisas vão acontecendo, distraída. Sabe, o Paulinho leu um texto também com a gente essa semana, foi tão especial. Ele está lá em Isaías. Foi Isaías... Você lembra, Paulinho? Eu tenho ele aqui, 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo.
Vocês não a reconhecem? Deus está fazendo. Deus está fazendo. Você está reconhecendo? Você está reconhecendo? Comece a pedir ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver aquilo que o Senhor quer fazer neste ano de 2023. Abra os meus ouvidos, Deus. Abra os meus ouvidos. Senhor, gera arrependimento no meu coração. Deus, gera arrependimento. Senhor, eu oro, Senhor, para que nessa manhã o Senhor venha gerar arrependimento nos corações. Que cada um que está aqui, Senhor, possa fazer uma avaliação pessoal, Senhor, e ver os passos que precisam ser dados. E eu quero convidar você, se essa palavra falou ao seu coração de uma forma especial, eu convido você a dar um passo de fé. Você vir aqui na frente. Eu creio que quando nós viemos aqui ao altar, nós damos passos de fé. São passos de fé que nós damos. Se você se sente que você tem vivido de uma vida talvez fria espiritualmente, talvez você não está totalmente frio, mas talvez tenha iniciado, talvez pelas circunstâncias, eu te convido a dar passos nessa manhã. Eu te convido a você vir aqui na frente essa manhã, dar um passo em direção a Deus, em direção a Ele. É a Ele. Passos para você viver uma vida fervorosa, uma vida fervorosa em Deus, não buscando somente os seus planos, os seus objetivos, mas colocando Deus em primeiro lugar, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Que Ele venha ser o primeiro, que Ele venha ser o primeiro, que Ele venha ser o primeiro. Oh Jesus, Jesus. Compartilhar algo, duas passagens da palavra de Deus para nossa
edificação. Queria começar com Gênesis capítulo 4. É uma passagem conhecida de muitos de vocês, mas eu gostaria da sua atenção para esse trecho da Sagrada Escritura. A Bíblia, lá em Gênesis 4, do 3 ao 5, fala assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí o texto continua dizendo: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você pode falar comigo? De Abel. Diga assim: agradou-se o Senhor de Abel. Mas o texto diz que não é só de Abel, também da sua oferta. Isso é impressionante, queridos, porque a Bíblia, ela nos mostra que a forma como nós cultuamos a Deus com as nossas rendas, elas chamam a atenção de Deus. Elas têm um profundo significado diante do Pai. E a Bíblia que diz que Deus se agradou de Abel e também Deus se agradou da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Agora fale comigo assim: de Caim e de sua oferta não se agradou. Que interessante isso. Você não acha interessante? O que vocês acham? O que vocês acham? Interessante isso, gente? A Bíblia diz que Deus se agradou de Caim e de sua oferta. Ou seja, Deus faz distinção de atitudes. Deus ama todos igualmente, amados. Deus nos recebe como filhos igualmente. Deus ama todas as pessoas. Mas eu acredito no princípio fundamental e espiritual. A Bíblia diz que Deus faz diferenciação de atitudes. A forma como a gente adora a Deus, ela vai chegar diante da presença do Pai, ou como algo agradável, ou como algo que Ele detesta. Em toda a Escritura, eu queria que, se as crianças puderem continuar isso mesmo nesse ambiente, porque é importante também os seus filhos, nós inteiros, que as famílias aprendermos isso, porque desde pequeno o seu filho tem a oportunidade de crescer no conhecimento e no entendimento das sagradas letras. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, jamais. Deus é imparcial, mas a Bíblia diz que Deus, Ele faz separação daquilo que é puro e daquilo que não é puro, daquilo que é santo e daquilo que é contaminado, daquilo que é inteiro e daquilo que é parcial. Quando você cultua a Deus, nosso culto deve ser inteiro, um culto racional, um culto vivo, um sacrifício vivo, agradável a Deus. Hoje nós cantamos essa última canção, e se nós pudéssemos aprender e ministrar essa canção, porque ela é uma oração a Deus. Não importa o preço, não importa o preço, eu quero me lançar, eu quero conhecer a Ti, eu quero Te conhecer, eu quero conhecer o Teu plano para a minha vida. Amém, queridos? Vocês querem conhecer o plano de Deus? Amém? Já nós vamos ouvir uma palavra muito especial sobre isso. A pastora vai hoje abrir uma série sobre meu futuro em Deus, e hoje a gente tem a oportunidade de servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas alçadas, nossas ofertas voluntárias, e também nós estamos fazendo algo muito profético no mês de janeiro. O mês de janeiro é o início de 2023, e eu oro para que o Espírito Santo dê a clareza e o coração para receber e entender essas verdades. Nós temos tido experiências de pessoas que têm trago a Deus primícias nesse ano de 2023. Algumas delas procuraram a gente, entregaram em nossas mãos, pediram que a gente orasse por elas. Mas olha que promessa que a Bíblia traz para a gente, lá em Ezequiel, próximo slide, próximo texto na verdade, Ezequiel 44, olha só o que diz a Bíblia, acompanhe comigo: e as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras
das vossas massas dareis ao sacerdote. Esse texto eu conheci ele há uns 15 anos atrás, de modo pessoal, revelado. E no dia que eu entendi esse texto, isto começou a revolucionar a minha vida. Porque, queridos, muitas vezes o maligno quer roubar da gente esse lugar da gente glorificar a Deus. Porque Deus, a gente já aprendeu isso no ano passado, que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus vai ser sempre de Deus. E quando a gente entrega primícias, a gente está dando honra devida ao nome do Senhor. As primícias pertencem a Deus, é dele, são santas ao Senhor. Os primeiros frutos de tudo que você começa, e a gente acredita que início do ano é uma oportunidade única que você tem também de primiciar, de você honrar a Deus com os primeiros frutos do ano de 2023. Então eu queria mais uma vez ler com você essa promessa do Senhor. Volte lá para mim o início do texto de Ezequiel 44. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, tudo é tudo, amado. Começo de um projeto, um primeiro trabalho, uma nova casa, um empreendimento novo, sabe? Há um projeto que você iniciou, tudo que você começar, primicie, honre a Deus com o primeiro fruto. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote. Para quê? Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Uau, você perdeu a oportunidade de falar um amém agora. Para que Deus Ele orienta e ensina a gente a fazer isso? Para que possa repousar a bênção de Yahweh sobre a sua casa. Não é a bênção de homens, não é a bênção de pessoas humanas, é a bênção do próprio Cristo, para que possa repousar sobre a vossa casa a bênção de Deus. Pai, nesta hora em que vamos ofertar, você poderia colocar a mão no seu coração junto comigo? Espírito Santo, neste momento em que vamos contribuir, que o Senhor possa nos dar um coração, Senhor Jesus, totalmente rendido e entregue, um coração, ó Deus, não dividido, um coração, ó Deus, não que se auto-engana, mas um coração inteiro para Ti, ó Pai. Converte no mais profundo dos nossos corações. Tira de nós toda idolatria, Senhor Deus, toda forma e manifestação de idolatria. Eu oro nesta manhã para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo possa resplandecer na sua mente, no seu coração, as verdades do reino de Deus. Eu oro para que as verdades do reino do Pai possam queimar e arder no seu coração, porque, ó Deus, nós sabemos que não é o homem que nos revela essas verdades, mas é o Teu Espírito, pela revelação divina, pela inspiração dessa verdade em nosso ser, ó Pai. Eu oro para que cada coração, ó Deus, que escutou essas palavras, ainda que Satanás, o nosso adversário, tente bloquear, tente dispersar na mente, ó Deus, o conteúdo dessas palavras, porque tudo começa com o ouvir. E eu oro para que o nosso coração possa acolher, possa se abrir para receber essa palavra, ó Pai, para que nós possamos ter uma atitude diferente, não um coração de Caim, não um coração duro, um coração endurecido, um coração, ó Deus, que busca o seu próprio interesse, mas um coração, ó Deus, que se entrega numa atitude de honrar ao Senhor por quem Tu és. Nós não trazemos as primícias porque Tu precisas delas, nós entregamos as primícias porque Tu ocupas um lugar de honra em nossa vida, Senhor. Nós não entregamos primícias porque, ó Deus, precisamos delas, mas nós entregamos porque este é o lugar de distinção, é o lugar de colocar o Senhor em primazia, no primeiro lugar, e é um lugar de dar a Ti a devida glória e devida honra. Portanto, receba das nossas mãos as primícias que estamos trazendo no mês de janeiro, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Receba das mãos de cada um nesta manhã, é a minha oração no nome precioso
de Cristo Jesus. Você pode preparar, o envelope está aí na sua frente. Você pode fazer através de cheque, cash, ou pelo Zelle, ou pelo Venmo, de acordo com as instruções aqui na tela.